Deus abençoe, boa noite a todos. É mais uma live aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral e mais uma vez com um especialista para falar do tema da noite. Hoje nós vamos falar sobre a posição da igreja a respeito das aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, aqui mesmo no Brasil, na cidade de Campinas, na década de 1930, para a irmã Amália. E o especialista desse assunto é ele, o nosso estudioso, historiador, filósofo, sociólogo, o professor Rafael Tonon. Eu acredito que a maioria aí dos nossos inscritos, dos nossos seguidores do canal, que também acompanham, né, outros canais sobre assuntos marianos, sobre aparições marianas, já conheçam o professor Rafael Tonon, de outros canais e de outras lives que ele fez, mas nunca demais apresentar também e destacar que ele é secretário-geral, membro da Academia Marial de Aparecida. Então, é uma pessoa que tem todo o preparo para poder falar sobre esse assunto, e ele é um dos maiores estudiosos e divulgadores da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas. Quem acompanha um pouco o assunto sabe que desde o ano passado o conhecimento dessas aparições explodiram no Brasil. Então, muita gente tem falado sobre isso. O professor Rafael mesmo é um dos principais. A nossa amiga Rita, que escreveu sobre Nossa Senhora das Lágrimas, tem aqui nas mãos o devocionário, vamos falar também sobre isso. O Tiba, o Anderson Reis, tem falado também nesse assunto, e também os sacerdotes. Eu, Padre Francisco, tenho falado, o Padre Braulio D'Alessandro tem falado, tem outros padres que também têm falado sobre isso, e graças a Deus, nós vamos entender também o porquê, mas no momento certo, como a própria Virgem Maria profetizou para a irmã, né, Amália, essas aparições e essas mensagens seriam conhecidas. E parece que esse tempo chegou. Boa noite, professor Rafael Tonon. Muito boa noite, padre, sua bênção. Uma alegria estar por aqui, né? Eu já acompanho o canal aqui de longe, mas hoje participando aí, uma alegria para mim. Agradeço muito aí pelo convite, pela oportunidade. E acredito, né, como o senhor disse, eu também penso assim, que é o tempo de Deus, eu acho, para essas aparições, né? Porque foi um movimento muito natural, né? Muito de Deus, como são as coisas de Deus, porque não foi nada coordenado, não foi nada combinado, e de repente, do ano passado para cá, sobretudo, né, houve um interesse, uma busca pelo conteúdo das aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, e isso tem dado já muitos frutos, né, e certamente dará ainda muitos outros, né. Vamos iniciar com uma oração, então, consagrando a noite de hoje ao coração imaculado da Virgem Maria e às lágrimas de nossa Mãe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão poderosa de Nossa Senhora das Lágrimas, o Senhor abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero dizer, professor, que eu estou muito feliz em te receber aqui no canal. Admiro demais, né, a profundidade histórica da sua pesquisa, a sua retórica, aquilo que você fala. E eu quero convidar aqui, quem ainda não é inscrito na página de Instagram do professor Rafael Tonon, tem canal próprio no YouTube também, professor? As lives que eu vi do senhor foram em outros canais, né? Mas isso. Eu vou me inscrever também no seu canal hoje. Se inscreve aí também no canal do professor Rafael Tonon. Quero dizer também para os seguidores aqui do professor Rafael que estão chegando aqui essa noite, se inscreve aqui no canal Padre Francisco Amaral. O link está aqui embaixo na descrição.
Quero me apresentar também para os seguidores do professor Rafael que estão chegando aqui. Eu sou padre da Arquidiocese de Cuiabá, tenho 2 livros marianos escritos, Sou Todo Teu Maria e Segredos da Virgem Maria, que vocês podem adquirir também nos links aqui na descrição. Mas para a gente não enrolar muito e ir direto ao nosso assunto, talvez tenha alguém caindo aqui na live, professor, caindo meio de paraquedas, né? Nunca ouviu falar da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, nunca ouviu falar das aparições em Campinas, aqui no Brasil. Talvez esteja pensando assim, nossa, mas por que eu nunca vi os padres falarem sobre isso? Nós vamos responder isso também nessa noite, tá? Mas para quem nunca ouviu falar sobre essas aparições, professor, faz um resumo histórico para nós sobre esse fato glorioso no nosso país. Bom, as aparições aqui de Campinas, né, elas, talvez a estranheza, né, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas talvez a estranheza que essas aparições causem muita gente, eu mesmo ouvi muita gente falando, não, mas eu nunca ouvi falar disso, né, muita gente que mora em Campinas, muita gente que vive aqui na cidade de Campinas, né, de onde eu falo, me diz isso aí, falou, não, mas eu nunca ouvi falar, eu nasci aqui, nunca ouvi falar, tal. Mas, de fato, a aparição ela ficou oculta um bom tempo e, por isso, muita gente não ouviu falar. Mas como se deram os eventos aí ligados à aparição? Os eventos eles estão muito ligados ao instituto religioso ao qual a irmã Amália pertencia. Então, as aparições, elas se deram, as aparições de Jesus e de Nossa Senhora, que revelaram a coroa das lágrimas, as orações, elas se deram entre os anos de 1929 e 1930. Só que essas não foram as únicas aparições. A vida da irmã Amália, isso aqui é um recorte, é um capítulo da vida da vidente. A vidente, ela teve outras experiências místicas, ela teve uma série de aparições na infância, na adolescência, ela já tinha graças de união mística com Cristo desde pequena. Então, enfim, é uma vida muito rica, que não para, a vida mística da irmã Amália, ela não se restringe ao evento das aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Então, a irmã Amália, ela teve outras experiências ao longo dos anos, e praticamente até a morte, né? Ela teve, assim, algumas graças que ela recebeu. A irmã Amália nasceu dia 22 de julho de 1901, em Riós, na Espanha, então era espanhola. Ela migrou para o Brasil, né, já uma jovem, né, uma jovem já, não era uma adolescentezinha, mas uma jovem já, se estabelece junto com a família, primeiramente na Bahia, depois vem a Campinas. E vindo a Campinas, na época em que a irmã Amália chega aqui a Campinas, vários outros eventos estavam ocorrendo na vida de igreja aqui, e tudo isso foi se ligando de alguma maneira. Então, nós tivemos aqui em Campinas, né, o nosso segundo bispo diocesano foi Dom Francisco de Campos Barreto, né, seu xará. Meu xará. Dom Francisco de Campos Barreto, que recebeu o nome de Francisco, né, devido à devoção dos pais por São Francisco de Assis. Mas é curioso que quando ele ficou bispo de Pelotas, cuja catedral é São Francisco de Paula. E aí, no brasão de bispo de Dom Barreto, ele colocou, né, o símbolo de São Francisco de Paula, né, que foi o patrono, aí, o oráculo da primeira catedral dele. Então, Dom Barreto nasceu em Campinas em 1877, 28 de março de 1877, e faleceu aqui em Campinas também, dia 22 de agosto de 41, no dia de Nossa Senhora Rainha, né, Dom Barreto faleceu. Dom Barreto foi um sacerdote muito zeloso, era um padre extremamente inquieto, né, com a questão da evangelização. Então, o primeiro ano de padre, ele ficou no vilarejo onde ele nasceu, que hoje é um distrito aqui de Campinas. Ficou um ano ali como pároco na igreja onde ele foi batizado. Depois, em seguida, ele foi transferido para a vila de Santo Antônio dos Americanos, que é a cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Em Americana ele fica um tempinho maior e depois ele pede a Nossa Senhora a graça de um campo pastoral maior. E aí ele é transferido para Campinas, como vigário da matriz de Campinas. Estando como vigário da matriz de Campinas, ele mesmo relata, né,
é que na vida dele, Dom Barreto, ele fala mais ou menos de 3 grandes conversões. Uma com 13 anos, quando o pai dele deu a ele um livro chamado O Relógio da Paixão, falando das últimas horas de Cristo, é quando ele se decide pelo sacerdócio. Então ele já tinha alguma coisa, ele já pensava no sacerdócio, mas ele se decide ali. Depois a segunda conversão se dá quando ele era já vigário aqui em Campinas e ganha de presente a vida do cura d'Ars, que não era ainda o santo cura d'Ars, ele era venerável ainda, né? Então ele ganha essa vida. Ao ler a vida do cura d'Ars, ele notou que ele era ainda um sacerdote muito vaidoso, muito apegado a coisas pequenas, né? Dom Barreto ele gostava de fumar, ele tinha uma coleção de bengalas, né? Tinha algumas vaidades, ele abandona tudo isso, né? Ele deixa de fumar, deixa as bengalas, ele vende tudo. E aí ele passa a ser um homem, de fato, muito apostólico, né? A semelhança do cura d'Ars, de quem ele foi muito devoto a vida toda, né? Dom Barreto, ele morreu tendo no criado ao lado da cama, né? No móvel ao lado da cama, ele tinha um relicário com a relíquia do cura d'Ars, né? Então, o cura d'Ars o acompanhava ali dia e noite, né? Junto dele. A minha Santa Terezinha aqui em cima. Aí, ó. Então, eu ia falar dela. De primeiro grau. Então, eu ia falar dela. Ela é a responsável pela terceira conversão. Depois, quando ele já era bispo, ocorreu a canonização de Santa Terezinha, em 1925. Ele já era bispo de Campinas. E aí ele lê os escritos de Santa Terezinha, ele vai dizer que é uma outra mudança, né, de vida nele, enfim, né? Tanto é que ele foi o fundador do Carmelo de Campinas, e o Carmelo daqui é Carmelo de Santa Terezinha, né? Então, foi grande devoto. Então, esses 3 momentos da vida dele marcaram a vida dele. Então, foi um homem muito apostólico. E chegando a Campinas como bispo, em 1920, ele ficou muito preocupado com o crescimento da cidade. Quando ele saiu de Campinas, em 1911, Campinas era uma coisa. Quando ele retorna, em 1920, como bispo, a situação pastoral já era outra. Então, ele começa a pensar num instituto religioso, né, em religiosas, freiras que pudessem fazer o trabalho, que às vezes os padres não conseguem fazer. Então, o que Dom Barreto ele pensava muito? Naquela época, né, hoje ainda um pouco, mas naquela época mais, as pessoas tinham uma certa resistência em receber o sacerdote, não porque não quisessem, mas pelo contrário, por querer receber tão bem, as pessoas às vezes preferiam não receber por achar que não tinham condições. Então, eles queriam a melhor louça, a melhor comida, o melhor café, tudo melhor. Então, se não tiver isso, eu não posso receber o padre. Então, Dom Barreto ele se deparou com um problema, que os padres dele, o clero dele, iam até certo ponto da pastoral, mas não conseguiam, por exemplo, entrar na vida do povo, na vida das pessoas, visitar as casas, sabe? E Dom Barreto ele sabia que muita gente vivia junto, sem ser casado na igreja, muitas crianças não tinham sacramentos. Então, o que ele queria? Essa proximidade dentro de casa para trazer as pessoas para uma vida sacramental, uma vida regular, né? Ele foi um grande fomentador das irmandades e da ação católica em Campinas, porque ele queria o povo inserido nisso, só que ele descobriu uma barreira, né? Que era a questão do sacerdote. Ele falou, bom, então talvez aquilo que os padres não possam fazer, talvez religiosas possam fazer. Em 1927, ele faz uma visita de Límina, a visita de 5 em 5 anos, né, que os bispos têm que fazer para o Papa. Ele vai até Roma e ele confidencia a Pio XI esse seu desejo. Só que, né, o Santo Padre vai dizer a ele, olha, né, Dom Barreto, eu posso rezar pelo senhor, né, e dou a minha bênção, né, para que tudo de melhor aconteça, mas o senhor está em Roma, bata na porta das casas generalícias, né, e peça religiosas para o Brasil. E ele não conseguiu, acontece que ele não conseguiu. Só que ele ficou hospedado na casa de umas religiosas que ele achou muito interessante. Eram as damas catequistas espanholas. Elas eram freiras que usavam um hábito dentro do convento. E usavam um uniforme, né, parecendo roupa civil, fora do convento. E assim elas conseguiam ter uma entrada em alguns ambientes onde uma freira não seria recebida, né? Então elas conseguiam... E Dom Barreto, ele pensou, ele falou, puxa vida, é isso aqui mais ou menos que eu preciso. Só que ele não consegue trazer as religiosas, ele não teve sucesso nisso. E é interessante que o Santo Padre, nessa ocasião, né, talvez compadecido pelo Dom Barreto, dá a Dom Barreto 2 grandes presentes, né, que foram muito importantes. Ele deu a Dom Barreto
o cálice e a patena que ele mesmo usava para rezar a missa. Então, o cálice de Pio XI se encontra aqui em Campinas. Ele deu o cálice a Dom Barreto, né, para que Dom Barreto rezasse a missa no mesmo cálice do Papa, né, até simbolizando essa união, né, do bispo com a sé de Pedro, né? Então, Dom Barreto traz esse presente, né, ele guardava esse presente com muito carinho, e o Papa mandou dar a Dom Barreto as relíquias de Santa Cristina. Então, o Papa não deu as religiosas, mas deu Santa Cristina, para que viesse acompanhar Dom Barreto. Muito bem. Nesse meio tempo, também em Campinas vivia uma moça, uma jovem, chamada Maria Vilac, filha de imigrantes franceses, de uma família muito piedosa, 7 filhos. Os 3 rapazes se casaram, as 4 moças se tornaram religiosas. E a Maria Vilac, ela tinha uma tia, né, a Lúcia, aliás, a Helene Snardi, a mãe da Maria Vilac, se chamava Lúcia Helena, e a tia se chamava Helena Snardi. E a tia, na juventude, leu 3 livros interessantes, assim, né, que são 3 livros que, na minha visão, todo católico deveria ler. E a tia da Maria Vilac leu esses livros, e depois a Maria Vilac leu também. Os livros são A Oração, Glórias de Maria e A Prática de Amar a Jesus Cristo. Todos esses livros de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, bispo. E ao ler essa obra de Santo Afonso, ela se sentiu, de alguma maneira, impelida ao carisma, né, do santo fundador. E descobriu que Santo Afonso tinha fundado um ramo feminino, só que o ramo feminino das redentoristas era contemplativo, de clausura, até hoje. E o que ela faz? A Helene Snardi, ela procura os redentoristas do Brasil, e eles a encaminham para o mosteiro na Bélgica. Ela vai para a Bélgica. A Maria Vilac sente o mesmo chamado e pensou na mesma coisa: eu vou para o mosteiro junto com a minha tia. Ela acerta tudo, quando estava tudo pronto, estoura a Primeira Guerra Mundial, pronto, ela não pôde viajar. Ela não teve essa possibilidade de ir para o mosteiro. O diretor espiritual da Maria Vilac, que era o padre Domingos Giovannini, né, eu vou fazer um parêntese rápido aqui, porque o padre Giovannini, ele foi um achado. Quando eu comecei a pesquisar e eu descobri a história desse padre, eu falei: olha como que Deus junta os seus amigos, né? Porque o padre Giovannini é uma alma extraordinária. Ele entrou no oratório, ele nasceu em Lucca, na Itália, e ele foi contemporâneo de Santa Gemma Galgani, o diretor espiritual da Madre Vilac, a fundadora do Instituto da Irmã Amália. Ele foi contemporâneo de Santa Gemma Galgani. Eu não descobri até agora se eles se encontraram, se eles se conheciam. Isso eu não consegui achar nenhuma evidência até agora. Mas só o fato de serem contemporâneos, né, viverem na mesma cidade. E ele, quando fez 10 anos, quis estudar, família muito pobre, não tinha como, a família conseguiu vaga para ele no oratório de São João Bosco. São João Bosco era vivo. Era o ano de 1883. Dom Bosco morreu em 88. Então, Dom Bosco era vivo ainda quando ele ingressou no Colégio Salesiano. Ou seja, ele respirou, né, o carisma salesiano com o fundador vivo. E depois, no seminário, o Beato Miguel Rua foi professor do padre Giovannini. Então, este homem extraordinário era o diretor espiritual de Maria Vilac. E ele disse: minha filha, talvez o seu convento seja Campinas. Ela se conforma, e ela pensou que era para ela ficar como leiga, solteira. E tanto é que ela fez votos privados de castidade, pobreza e obediência, avisou o pai e a mãe que não iria se casar e começou a se dedicar à vida paroquial. Só que, né, quem tem mesmo uma vocação não consegue ficar parado, né? É uma coisa impressionante. Aí, rapidamente, ela começou a reunir um grupo de amigas para rezar via sacra às sextas-feiras. Depois elas meditavam um passo da paixão. E depois elas começaram a fazer apostolado, a montar a cesta básica para famílias pobres, a dar catequese na periferia. E aquilo foi virando uma associação. Nesta associação, 7 moças, contando a Maria Vilac, eram as líderes, digamos assim, dessa associação. E existiam várias outras colaboradoras. O padre Giovannini, ele disse o seguinte: ele falou: olha, minha filha, você precisa ir até o bispo e pedir a bênção para essa associação, porque não pode funcionar sem que o bispo saiba, etc. e tal. Então ela vai até o bispo. E Dom Barreto já estava pedindo a Nossa Senhora a graça de que enviasse, já que ele não conseguiu uma congregação, ele tem a inspiração de fundar, mas ele precisava das pessoas para fundar. E aí
deu certinho. Chega a Maria Vilac para pedir a bênção para a associação, ela sai com a missão de ser a madre fundadora, Dom Barreto seria o fundador junto com ela, e com essas primeiras 7, contando ela, elas formariam esse grupo, né? Essa base né, da congregação do Instituto das Missionárias Jesus Crucificado. Nesse íntere tinha chegado em Campinas a Amália Aguirre, essa imigrante espanhola, né? Ela ficou cuidando da avó até que a avó morresse. Quando a avó morreu, ela veio para o Brasil, primeiro para a Bahia, depois para Campinas. Chegando a Campinas, a irmã Amália, ela conheceu Dom Barreto, ela se confessou com Dom Barreto. Dom Barreto notou que havia ali uma alma favorecida, e aí a irmã Amália, ela vai pedir também a Dom Barreto a permissão de entrar no Instituto. Uma curiosidade que eu acho bastante interessante assim na trajetória da irmã Amália é que Jesus havia dito que a queria para ele. Ele pergunta para ela, né? Desde a primeira Eucaristia, você quer ser minha? E ela diz que sim, e Jesus perguntou isso outras vezes, e ela sempre confirmou que sim. E Jesus disse a ela que queria ela, né, como esposa dele, etc. Então ela entendeu claramente, né, qual era a missão, a vocação dela. Chegando a Campinas, ela bate a porta de tudo que é convento, de tudo que é casa religiosa, e ela só recebeu não, né? E ela se queixa com o Nosso Senhor, né? Falou, olha, mas o senhor me disse que queria, e agora, né, o senhor não faz aí um jeito para que me recebam. E é interessante o que Jesus responde para ela, falou, minha filha, pode ficar tranquila, porque você não foi recebida, porque o instituto onde eu te quero ainda não foi fundado. E esse instituto, as religiosas trarão no hábito as cores da minha mãe. E Jesus fala para ela, eu inspirei esse hábito e elas vão carregar as cores da minha mãe. Então vão ter um hábito azul e um véu branco. Muito bem, quando ela descobre, né, do instituto aí que Dom Barreto queria fundar, ela pede para ingressar, ela é aceita, e aí depois é que ela se dá conta que, de fato, o projeto do hábito era exatamente como Nosso Senhor tinha dito, né, que era um hábito azul com um véu branco, né? Então ela teve assim essa certeza, essa confirmação de que era ali que ela deveria estar. Uma vez fundado o Instituto, as irmãs fizeram a primeira profissão, a vestição de hábito na Catedral de Campinas, né, dia 11 de maio de 1928. Era a antiga festa de Nossa Senhora Aparecida, né? A festa de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, ela andou por todo lado, né? Inicialmente, o dia oficial de Nossa Senhora Aparecida era 8 de dezembro, que era a Imaculada Conceição. Depois, por ser a patrona, né, padroeira do Brasil, passaram para 7 de setembro, que é o dia da independência. Depois foi para 11 de maio, depois veio para 12 de outubro, né, que é a data que nós temos hoje. Mas o dia da vestição e dos votos das irmãs era o dia de Nossa Senhora Aparecida. É assim que começa o Instituto brasileiro, um carisma brasileiro, no dia da padroeira do Brasil. O Instituto ele começou na casa onde funcionava o hotel da família Vilac. Né? Os pais da Madre Vilac, a fundadora, tinham um hotel no centro de Campinas, eles desocuparam e doaram o hotel para ser a casa geral, a casa mãe, né, do Instituto. Né? O Instituto nasceu ali. Existe uma homenagem muito bonita na casa, né, na casa mãe das irmãs. Quando a gente entra do lado esquerdo, assim, tem uma placa que está escrito lá, né? Homenagem das missionárias de Jesus Crucificado à família Vilac, que nos deu esta casa, mas mais do que a casa, nos deu a nossa madre fundadora. Então é muito bonita essa homenagem à família Vilac, né, que as próprias irmãs fizeram, né? E de fato a família Vilac deu a casa e deu a filha, né, que foi a madre fundadora. Então nasceu um instituto. Já nos primeiros meses de existência do Instituto, os estigmas externos da irmã Amália, ela já tinha os estigmas internos, ela já sentia as dores da paixão, já tinha essa experiência mística, os estigmas externos se manifestaram. E aí, isso tudo virou uma polêmica. O bispo ele teve que ir aos jornais, ele teve que se explicar, ele teve que acalmar as pessoas, houve uma euforia. Muita gente já dizia que a irmã Amália era santa, santa de Campinas, a estigmatizada de Campinas, e Dom Barreto ele teve que acalmar os ânimos, explicar que o negócio não é assim que funciona, a santidade de vida de uma pessoa, a igreja só pode declarar depois de uma investigação rigorosíssima, depois da morte, colhendo todos os... Enfim, aí Dom Barreto ele vem a público tentando acalmar, e aí, aos poucos, isso foi acalmando.
E aí é dentro desse contexto do início do Instituto que ocorre o fato que ocasionou as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, no dia 8 de novembro de 1929, um dos irmãos da Madre Geral, ele vem até a casa do Instituto e ele explicou, né, para a Madre Vilac ali, né, e as outras irmãs estavam ali por perto, acabaram ouvindo e depois acabaram ali participando ali, né, desse momento, mas é o irmão da Madre que fala com ela, dizendo que a esposa dele havia passado mal, tinha sido internada, e ela foi piorando, e os médicos desenganaram. Os médicos já não davam mais esperança humana nenhuma para a salvação dessa esposa, né? Então, era uma mãe, ela tinha já filhos pequenos, estava grávida de um outro filho, então era uma situação desoladora, né? E aí, então, a Madre Vilac, ela exclama até, né? O que vai ser das crianças, né? E aí é quando a irmã Amália tem uma moção, ela sente um impulso que a chamava para junto do sacrário. E aí ela pede à Madre se ela podia se recolher, e aí ela vai para a capela do Instituto. Nesta capela do Instituto, debaixo do altar ficava a urninha com os ossos de Santa Cristina, que Dom Barreto tinha recebido de Pio XI. Essas relíquias ficavam ali, na capela do Instituto, né? E aí, rezando diante do sacrário, eu vou pegar aqui, ó, as irmãs, elas publicavam uma revista na época, chamada A Missionária. Eu até tenho aqui, olha aqui, eu deixei até aqui na mão, eu tenho aqui um volume, né, encadernado antigo aqui, ó, que é dessas revistas aqui, né, das irmãs. Deixa eu até mostrar aqui por dentro, eu acho que a câmera dá para ver, ó. Aqui, ó, dá para ter uma ideia. Né? Elas colocavam aqui as reportagens, as cidades onde elas estavam, né? Fotografias, né? E nessas revistinhas que as irmãs publicavam, isso aqui está encadernado, né? Mas eram fascículos, assim, né? Com algumas paginazinhas, e aqui elas narram, eu vou pegar aqui textualmente as palavras aqui, né? Está aqui até o brasão do Instituto das Missionárias, né? Tem aqui uma missionária ajoelhada aos pés de Jesus, né? Então, aqui neste livro, né, nestes jornaizinhos, tem a narrativa, eles não colocam o nome da irmã Amália. Até por uma descrição, né, foi publicado que uma religiosa nossa, né, Dom Barreto, ele até usa a expressão uma religiosa idônea, uma religiosa honesta, né? Dom Barreto, ele usa esses adjetivos para dizer que a irmã Amália não estava mentindo, era uma pessoa que estava dizendo a verdade. E aí conta qual foi o diálogo da irmã Amália. O diálogo diz assim, ó, isso a irmã Amália falando para Jesus. Se existir alguma possibilidade de salvar a esposa de T, eles abreviam, eles não colocam, como era o irmão da Madre, para preservar a identidade, eles não colocam. Então, se existir alguma possibilidade de salvar a esposa de T, eu estou pronta para oferecer a minha vida pela mãe de família. O que o senhor quer que eu faça? E essas são as palavras textuais. A irmã Amália mesmo confirma, né, essas palavras. Em seguida, ela escutou a voz de Nosso Senhor que dizia: se deseja obter esta graça, peça a mim, pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. Então, quer dizer, aí, se a conversa tivesse parado aí, a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas já estaria bem apresentada, bem sedimentada, mas a conversa continua. A religiosa, então, perguntou: como eu devo rezar? Então, Jesus ensinou-lhe as seguintes orações: meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Nosso Senhor lhe disse ainda: minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo. Mais tarde, minha mãe entregará este tesouro para o nosso querido Instituto como sinal de sua misericórdia. Então, esta aparição e esta devoção está muito ligada ao Instituto, é um tesouro primeiro para o Instituto, depois para toda a igreja, mas primeiro para elas, né? São as palavras de Cristo para elas.
E aí é muito interessante que as irmãs, né, não tinha coroa das lágrimas ainda, né? A coroa das lágrimas não tinha surgido ainda, Nossa Senhora não tinha apresentado. O que as irmãs fizeram? Elas foram rezando as duas jaculatórias. E a esposa do irmão da madre, a cunhada da madre, foi curada, né? E aí elas perceberam que realmente a graça tinha sido dada. Essa senhora, ela morreu idosa, etc. e tal, ela teve o filho que ela estava esperando, ela foi curada. Então, elas experimentaram a eficácia dessa oração. Na sequência, alguns meses depois, dia 8 de março de 1930, a irmã Amália estava recolhida, rezando, e aí aparece Nossa Senhora diante dela, com um vestido roxo, com um manto azul e um véu branco, uma echarpe, né, como está na imagem aí do lado do senhor. E aí, então, Nossa Senhora se apresenta assim, e Nossa Senhora trazia um rosário nas mãos. E aí Nossa Senhora vai dizer, aqui são as palavras, textualmente aqui: este é o rosário das minhas lágrimas, que foi prometido pelo meu filho ao nosso querido Instituto, como uma parte do seu legado, a herança. Então, quer dizer, a herança das irmãs era aqui a coroa das lágrimas. Ele também já lhe deu as orações. Meu filho quer me honrar, especialmente com essas invocações. E, além disso, ele concederá todos os favores que forem pedidos pelos merecimentos das minhas lágrimas. Este rosário alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos possuídos pelo demônio. Depois Nossa Senhora ainda fala: uma especial graça está reservada para o Instituto de Jesus Crucificado, principalmente a conversão de vários membros de uma parte dissidente da igreja. Nossa Senhora não fala qual é essa parte dissidente da igreja, né, mas ela deixa a interpretação, né, nossa e da igreja, né? Então, por meio deste rosário, o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Arme-se para a grande batalha. Esse é o conselho que Nossa Senhora dá. Depois Nossa Senhora faz uma série de promessas, tal. Mais para frente, Nossa Senhora aparece junto com Jesus, Jesus tendo as mãos amarradas, Jesus manietado, e Nossa Senhora aparece do mesmo jeito, com vestido roxo, manto azul, véu branco. E aí eles pedem para que seja confeccionada uma medalha, tendo num verso a imagem de Jesus, tal como a irmã Amália viu, e no reverso a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, né? E circundando estas imagens, as jaculatórias que eles ensinam, né? Uma jaculatória para Jesus, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça ou de que se acha ameaçado. Existem essas duas versões. A versão original era um pouquinho diferente, mas ela não coube na medalha. Então ela foi alterada, né, pelo bispo, né, o Dom Barreto. A versão original era: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Era uma oração muito específica para o Brasil. Dom Barreto, ele universalizou, né, ele colocou do erro que ameaça o mundo, né? E, de certa forma, né, Dom Barreto ele faz uma interpretação que não foge daquilo que uma aparição anterior havia dito, que é Fátima. Nossa Senhora em Fátima, ela fala dos erros da Rússia. Nossa Senhora não identifica, né, a ideologia nominalmente, mas ela dá a entender do que ela está falando, né? Ela diz: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Então, é interessante que há até uma consonância entre as duas aparições, porque Jesus, na jaculatória... Assim como a parte que Nossa Senhora fala, né, da heresia, que vai estar dominando uma grande parte dos católicos, é muito fácil para a gente imaginar do que ela está falando, inclusive em termos de Brasil, né? Sim, Nossa Senhora fala, tem até uma das mensagens, né? Essa eu não tenho aqui textualmente, mas Nossa Senhora ela fala assim: é uma seita infiltrada numa parte significativa da igreja. Então, quer dizer, não é muito difícil você deduzir aí do que Nossa Senhora está falando. É claro que nas aparições existe sempre uma linguagem profética, né? A aparição, ela trabalha sempre com o já e o ainda não, né? Que é próprio da linguagem profética, da linguagem que Nossa Senhora usa.
que é uma linguagem abrangente, né? Pega outras coisas, né? Mas dá para a gente deduzir do que Nossa Senhora está falando, né? Então, Jesus ele fala do erro. Em Fátima, Nossa Senhora também fala do erro. Ela fala dos erros da Rússia. E Jesus fala aqui, né, do erro que a ameaça, o erro que ameaça o Brasil. E depois vem a ejaculatória de Nossa Senhora. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Muito bem, depois disso, a irmã Amália teve outras experiências com Nossa Senhora, com Nosso Senhor. Tudo isso foi sendo anotado. A irmã Amália mesmo, ela colocava isso, a maioria das coisas por escrito. Algumas coisas, outras irmãs tomavam nota, às vezes dos êxtases, né, que a irmã Amália tinha, então alguma coisa era tomado nota. E isso tudo, né, na época, foi publicado. Só que não era publicado com o nome da irmã Amália. Então, por exemplo, Dom Barreto ele publicou um livro chamado Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Atualmente, várias editoras católicas estão começando já a publicar esse livro, que é uma seleta das mensagens de Jesus e Maria para a irmã Amália. Só que Dom Barreto, por uma questão de descrição, na época a irmã Amália estava viva, ele não coloca o nome dela, né? Então, ele publica as mensagens. E depois outras tantas mensagens, né? Lições de Jesus Vítima, por exemplo, são mensagens de Jesus mais direcionadas aos sacerdotes, aos religiosos, às religiosas. O Bom Combate da Alma Generosa vai falar do nosso combate nesse mundo. E assim, vários livros que, na verdade, eram os cadernos dessas revelações privadas que Dom Barreto foi reunindo as mensagens e mandando publicar. Então, tudo isso foi publicado na época. Só que depois veio um grande inverno para isso, né? E aí nós chegamos na dúvida atual, né? Afinal de contas, o que a igreja pensa, né, dessas aparições, né? É importante frisar até aqui, professor, que o Dom Barreto, ele era o fundador do Instituto, do qual a irmã Amália fazia parte, e no início, no primeiro momento, parece que a receptividade da diocese, em torno do bispo ali, foi muito positiva a experiência mística da irmã Amália. Então, o que gera dúvida em muita gente é aquilo que vem depois, e que o senhor vai explicar agora, né? A partir da carta que foi enviada ao Vaticano, aí vem o inquisitor, né? E toda uma história se desenrola aí que causa dúvida em muita gente. Mas, afinal de contas, né? Porque lá atrás o Dom Francisco Barreto deu o imprimatur. O que é o imprimatur? É a autorização da igreja que ele, enquanto bispo do local, estava dando aquele conteúdo para que aquilo fosse lido, meditado e publicado. Desde a devoção da Coroa das Lágrimas, a imagem e as mensagens de Nossa Senhora. Então, ali no início, houve o imprimatur. Mas aí depois vem todo um período de deserto, e que o senhor vai nos explicar agora o que aconteceu a partir da carta que foi enviada, no caso, a Pio XI, que era o Papa da época, né? Isso. Dom Barreto, ele sempre informou. Dom Barreto, ele era obedientíssimo à igreja, né? Obedientíssimo mesmo, né? Tanto é que eu falo isso em várias lives, em vários lugares, eu até relato, eu conheci e visitei em Taubaté uma religiosa que conviveu com Dom Barreto, depois ela faleceu 2 anos depois dessa minha conversa com ela. Ela tinha 105 anos na época, ela morreu com 107, e ela relata justamente isso. Ela dizia assim, eu nunca vi, e ela falava com muito amor de Dom Barreto, ela dizia assim, eu nunca vi nosso pai desobedecer a mínima ordem do Papa. E ela dizia que Dom Barreto dizia que o mínimo movimento do Papa já era para ele uma ordem de obediência, né? Então ele era mesmo obedientíssimo, né? Tanto é que Dom Barreto ele tinha um costume, né? Todas as cartas que vinham da Nunciatura, que vinham do Vaticano, concordando ou não, ele beijava e ele colocava sob a testa. E ele sempre rezava a mesma oração. Ele dizia para Jesus que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua vontade seja a minha vontade, né? Inclusive, Dom Barreto, quando ele foi exumado, em 66, o cérebro foi encontrado incorrupto. E eu perguntei para essa religiosa, falei, irmã, a senhora que conheceu ele,
Eu queria uma opinião da senhora. Eu falei, eu não conheci Dom Barreto, mas uma opinião da senhora. Por que que a senhora acha que o cérebro de Dom Barreto está incorrupto? Ela falou, por conta do modo como nosso pai rezava. Ela disse que Dom Barreto, sempre quando ele ia tomar decisões muito duras, muito difíceis, ele encostava a testa na porta do sacrário e ficava, às vezes, um bom tempo só repetindo, só dizendo para Nosso Senhor que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua justiça seja a minha justiça, que a tua bondade seja a minha bondade. Então, esse era o desejo, o espírito de Dom Barreto. Aliás, o lema episcopal dele era Dominus Regitime, o Senhor me governa. Era o lema de bispo dele, né? Então, ele não tinha pretensão nenhuma de se governar, mas o Senhor me governa, né? Então, ele era obedientíssimo. Então, quando os fenômenos começaram a se manifestar publicamente, ele fez um relatório e mandou ao Papa Pio XI, inclusive com foto, mandou tirar foto da irmã Amália com os estigmas, mandou isso aí, mandou relatórios médicos, ele mandou tudo isso. Então, o Papa estava informado. E aí, quando vem as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, Dom Barreto ele vai fazer o quê? Ele manda que, inicialmente, 2 teólogos, mas depois ele pede para outros analisarem. Ele pede para 2 teólogos, e isso ele deixa registrado nos arquivos da diocese, que ele pediu ao padre Irineu Souza Vieira, que era um jesuíta, que foi professor e chegou a ser reitor de Salamanca, na Espanha. Então, um homem, uma sumidade em termos teológicos, né? Era teólogo de teologia dogmática. Ele manda este padre analisar o conteúdo das aparições, uma avaliação teológica mesmo. E o outro padre em quem Dom Barreto confiava muito era o reitor do seminário de Campinas, que era um padre italiano chamado Monsenhor Jerônimo Baggio. O Monsenhor Jerônimo Baggio foi quem avaliou também. E o Monsenhor Jerônimo Baggio era super desconfiado, né, de tudo, de todos, essas coisas de revelação privada, e ele analisa e ele não vê problema. Depois, Dom Barreto vai pedir até a colegas bispos que avaliassem. Então, por exemplo, Dom Joaquim Mamed, que é filho de Campinas também, era amigo de Dom Barreto. Dom Barreto e Dom Mamed, eles foram coroinhas de Dom Nery, que é o primeiro bispo de Campinas. Dom Nery tinha um grupo de 5 coroinhas. Os 5 ficaram padres e os 5 ficaram bispos. E foi Dom Nery que ordenou os 5. Né? Então, Dom Barreto ele aciona esses amigos bispos. Então, ele teve vários pareceres a respeito do conteúdo da aparição. Em 1932, 2 anos depois, ele deu o imprimatur para a coroa. Ele manda fazer em Aparecida, ele mandou imprimir os santinhos com a primeira imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Mais ou menos como a gente vê aí atrás do senhor, né? Essa imagem, uma das mais antigas, né? Tem uma mais antiga que essa, que ela é menos detalhada. Essa daí já foi uma segunda versão mais bonita, assim, né? E aí imprimiram os santinhos. Dom Barreto ele benzeu esses santinhos, deu a autorização, mandou ensinar as pessoas a rezar. Só que no santinho não há uma menção de onde vem a devoção. Só ensina a rezar. Isso em 1932. Em 34, Dom Barreto já publica o Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, ele já publica o livro. Nessa altura, já existia imagem que ele manda fazer. A primeira imagem foi feita em Portugal. Né? Foi feita pelo mesmo escultor da imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Capelinha das Aparições. O mesmo escultor fez a primeira, né, o molde de Nossa Senhora das Lágrimas. Depois, artistas brasileiros fizeram outras imagens, né, a Casa Sucena, do Rio de Janeiro, né, fazia umas imagens antigas. Né? Em igrejas mais antigas ainda dá para ver a plaquinha da Casa Sucena no pé das imagens. Né? Então, a Casa Sucena vai fazer também imagens muito bonitas de Jesus Manitário, Nossa Senhora das Lágrimas. Esse clube começa a se difundir. Dom Barreto manda cunhar 1 milhão de medalhas em vários idiomas. Numa visita que ele faz à Europa, ele distribuiu santinhos, coroas, medalhas, difundiu em francês, italiano, latim, alemão. E a coroa das lágrimas ela começou a ir longe. Só que aí o que acontece? Em 1935, vem um inquisidor para avaliar os eventos daqui de Campinas. Esse inquisidor,
ele é mandado a Campinas por vários motivos. Primeiro, por conta do Instituto. O Instituto das Religiosas, ele era considerado muito moderno até para a época, porque as irmãs, elas usavam o hábito no convento, elas tinham o cabelinho cortadinho, então elas tiravam o véu, e quando saíam para a periferia, elas iam com um taillé, né, uma saia comprida, a cruz no pescoço, mas sem o véu. Então isso, até entre o clero, etc. e tal, era um instituto, um modelo de instituto religioso muito inovador, muito fora daquilo que os bispos, o clero aqui estava acostumado. Então isso chama um pouco a atenção. Junta com a questão dos estigmas, junta com a questão da exposição nos jornais e mais a aparição, então provavelmente isso deu algum barulho na Nunciatura Apostólica. Algum padre, algum bispo deve ter relatado aí esse tipo de coisa, e aí vem um inquisidor nomeado pelo Vaticano. Quem foi o inquisidor? Dom Lourenço Zeller, que era monge beneditino, ele era alemão, era o homem de confiança de Pio XI no Brasil, né? Então, era um homem extremamente disciplinado, ele vem para fazer essa análise. E o que vai acontecer, né, no contexto dessa visita da Inquisição? Eles vão analisar esses eventos todos. No Instituto, a Santa Sé não tocou, mas na aparição houve uma interdição temporária. Essa interdição temporária, em que consistiu essa interdição temporária? As imagens foram recolhidas da veneração pública. Então, foi mandado recolher todas as imagens de Nossa Senhora das Lágrimas. Dom Barreto já tinha mandado limpar paramento com as imagens de Nossa Senhora das Lágrimas. E Dom Barreto já tinha casula com o desenho de Nossa Senhora das Lágrimas. Aí teve que recolher os paramentos, teve que recolher quadros, imagens de local público. Para onde que as imagens de Nossa Senhora das Lágrimas foram parar? Para a sacristia, salas de catequese, torre do sino das igrejas, para onde foi parar, né? Essas imagens ficaram escondidas. Mas isso foi uma medida cautelar da Santa Sé. Por que foi uma medida cautelar? Porque Dom Barreto, ele era o bispo na época, o ordinário local, ele deveria se pronunciar. Ele se pronunciou positivamente. Ele deu um parecer, uma autorização para o culto dentro dos limites da sua diocese. Agora, por que a Santa Sé pediu para recolher isso? Só que essa devoção ela já estava difusa fora da diocese de Campinas e fora do Brasil. Então, essa medida da Santa Sé, ela não foi recebida na mesma medida em todos os lugares, na mesma proporção em todos os lugares. Tem lugar onde simplesmente as pessoas não sabiam e as pessoas continuaram cultuando Nossa Senhora das Lágrimas publicamente, inclusive, né? E aí o que vai acontecer? Essa medida aparentemente foi uma proibição, uma interdição da igreja, etc. e tal. Mas na realidade ela foi uma questão muito mais disciplinar. Porque imagine, nós estamos falando de 1930, 1935. Era uma época em que os processos canônicos dentro da igreja eles eram muito mais lentos. Imagina, um processo de beatificação na década de 30, ele poderia facilmente, quando um sujeito era declarado servo de Deus, o pessoal já esperava, falava, daqui 100 anos nós vamos ter aí a canonização. As pessoas nem esperavam algo mais rápido assim, né? Então, era uma outra realidade de igreja. E Dom Barreto, ele aprovou essas aparições de uma maneira relativamente rápida. Então, com razão, a Santa Sé queria analisar melhor, tal. E aí a Santa Sé começa a pedir documentação para Dom Barreto. E Dom Barreto ele vai obedecendo tudo que a Santa Sé pediu. Então, foi mais uma medida cautelar. Não, vamos esperar um pouco, aí depois a gente dá a aprovação para o culto, né? Então, por exemplo, se a gente for ver o caso de Fátima, Fátima é uma exceção na história, porque Fátima foi relativamente rápido, que teve uma aprovação local e depois uma aprovação mais extensa, né? Mas isso não é o comum, né? Em Lourdes, levou tempo para poder rezar missa na gruta de Massabielle. Não foi coisa rápida. Então, o mesmo se daria com Campinas. E Dom Barreto, ele faz o quê? Ele manda uma circular para as filhas, as casas, os conventos, dizendo: a devoção privada
pode ser mantida. Ela pode ser mantida, não tem problema. Mas as orações públicas na comunidade já não se pode fazer, né? Porque aí caracteriza culto público. Então, o que as irmãs fazem? Eu conheci algumas missionárias mais velhas, né? Elas contavam que elas tinham a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas dentro do guarda-roupa. Então, elas punham dentro do guarda-roupa, e aí, quando elas queriam, né, olhar para Nossa Senhora, contemplar, porque elas abriam o guarda-roupa e olhavam, e aí guardavam as coisas dentro do guarda-roupa, a coroa, a imagem, as estampas, né? Era o jeitinho que elas tinham de fazer esse culto. A Santa Sé, ela pediu essa documentação ela foi mandada uma primeira vez, eles alegaram que estava faltando documento, Dom Barreto mandou uma segunda vez, extraviou toda a documentação, depois uma terceira vez ele ia mandar, ocorre que ele morreu em 41, sem conseguir concluir esse processo. Quem poderia ajudar muito nesse processo era o inquisidor, que conhecia bem o caso, né? E Dom Lourenço, ele sabia de como os eventos se deram, até da sobrenaturalidade da coisa, ele poderia ajudar. Aí, Dom Barreto morre em 41, Dom Lourenço morre em 45. Então, eles morreram perto um do outro. O novo arcebispo de Campinas, ele resolveu dar um tempo, ele foi mais prudente, falou, vamos esperar um tempo, e depois de um tempo, né, relativamente longo, a gente analisa novamente. O que acontece? Ele esperou praticamente uns 20 anos para pensar em mexer nisso. Quando surgiu a ideia de mexer nisso, veio o concílio. E aí o concílio veio com todas as modificações próprias do concílio, a reforma da vida religiosa, da liturgia. Então, quer dizer, para um bispo, as preocupações eram demasiadamente grandes para pensar na questão da aparição. E aí isso ficou, e os sucessores também acabaram, tiveram até um movimento para tentar mexer nisso, mas nem sempre houve uma adesão, sobretudo do clero, né? Um dos padres que tentou levantar isso, né, aqui em Campinas, foi o cônego Machadinho, né, o cônego Antônio Machado, que foi ordenado padre por Dom Barreto. Ele tentou, inclusive, abrir o processo de beatificação de Dom Barreto na década de 80, mas não obteve sucesso, e aí a coisa ficou adormecida. E, paralelamente a isso, várias pessoas, né, curiosos e devotos, começaram a mexer nisso, entendeu? Então, tinha muita gente mexendo ao mesmo tempo, sem saber, e depois essas pessoas foram se encontrando. Então, eu estava mexendo, achando que eu era uma andorinha sozinha, aí tinha o padre, um outro sacerdote aqui da arquidiocese que estava mexendo também, né? Tem a dona Rita que escreveu o livro da irmã Amália, estava mexendo também, e a gente não se conhecia. Essas pessoas todas, nós não nos conhecíamos, né? E aí, com o tempo, a gente foi se encontrando, né? Primeiro eu com o padre, depois eu também me encontrei com a Rita, depois... e aí fomos descobrindo outras pessoas, existiam outros sacerdotes, outras religiosas, tinha muita gente que rezava, mas não sabia da história da coroa, e aí a coisa foi reaparecendo. Mas aí surge o problema, né? E qual é o status disso hoje, né? Que eu acho que é a grande questão, né, padre? A interdição que veio do Vaticano, qual que é o alcance dela? Ela continua válida hoje? Porque parece que fica uma contradição no ar, né? O bispo da época aprovou, depois houve a interdição, e a situação atual da igreja, a posição da igreja em relação à aparição de Campinas. O que a gente pode falar sobre isso? Em 67, né, o Paulo VI, quando ele fez aquela alteração na Sagrada Congregação do Santo Ofício, que passou a ser a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, quando houve essa alteração, ele fez uma série de decretos muito específicos, e dentre os vários decretos, ele faz um decreto sobre as revelações privadas. E o que Paulo VI faz? Ele coloca um critério muito simples. Ele simplifica o processo do reconhecimento de uma revelação privada. E reconhecimento, né, é aquilo que o Paulo VI deixa bem claro. Né, é o que a igreja já ensinava desde o Concílio de Trento, mas Paulo VI ele frisa, né, dizendo, quando a igreja se pronuncia a respeito disso, a igreja não está dizendo, né, olha, isso aqui aconteceu, nós estamos atestando.
Não, simplesmente a igreja vai dizer que há indícios de sobrenaturalidade e aquele conteúdo não atenta contra a fé. Então, pode fazer muito bem aos fiéis e, portanto, pode ser utilizado aí para meditação, para o crescimento na fé, etc. e tal. É isso, né? É a maneira como a igreja se pronuncia. E aí, o que Paulo VI diz? Ele simplifica o processo, ele diz assim, que se uma revelação privada, e isso é retroativo, é interessante que esse decreto de Paulo VI é retroativo. Ele diz, se uma revelação privada, ela tem a aprovação do bispo diocesano, e pelo menos 2 pareceres teológicos, né, de teólogos, de um teólogo e de um canonista, então, se houver esse parecer favorável, se houver um imprimatur do bispo, essa veneração ela já pode acontecer. Então, diante do decreto de Paulo VI, não há interdito para devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, né? Não haveria. Mas mesmo assim pode ser que muita gente fique com dúvida, etc. e tal, fala, nossa, né? Mas será? Será que sim? Será que não? E aí o que aconteceu, né? Felizmente isso foi um processo, né? A igreja de Campinas, a igreja particular de Campinas, né? Eu não falo, né? Deixo bem claro aqui, eu não falo em nome da arquidiocese, em nome do arcebispo, falo em meu nome próprio como fiel leigo da diocese aqui. A igreja de Campinas, aos poucos, ela foi tentando entender, o clero, o senhor bispo, foram tentando entender. Por exemplo, nosso arcebispo atual, inclusive é aniversário do nosso arcebispo hoje, é natalício dele hoje, né? Rezemos por ele aí, Dom João. Dom João, quando chegou, ele não conhecia assim direito, assim, apareceu, então ele foi se inteirando. E eu me lembro até de uma conversa que eu tive muito informalmente com ele, bem no começo da divulgação, que eu expliquei para ele um pouco assim desse contexto da aparição e falei para ele, Dom João, o que o senhor acha, né? Porque também eu falei, eu fico temeroso assim de fazer alguma coisa revelia daquilo que, né, que o senhor, que é nosso bispo, né? E aí ele foi muito prudente. Ele falou, olha, eu tenho visto desde que eu cheguei aqui que tem um movimento muito natural vindo de várias pessoas, de vários lugares, muita gente me procurando, muita gente falando. Ele falou, eu estou me inteirando aqui da situação. Ele falou, olha, vocês, como leigos, têm uma certa liberdade. Ele falou, então, né, ele até brincou, ele falou, vamos usar o princípio de Gamaliel, né? O que é de Deus, ele vem e fica, permanece. Mas se não for, o vento leva. Ele falou, então, se você entender que por bem deva divulgar, deva rezar, muito bem. E aí nós vamos discernindo enquanto igreja diocesana. E aí é interessante, foi tudo muito numa tranquilidade, numa linearidade, né, num sossego mesmo, assim, de analisar as coisas com serenidade. E aí foi havendo mesmo um crescimento muito grande. Muitos religiosos, religiosas, padres foram aderindo, até bispos, né? Eu conheço 4, né? Deve ter mais, né? Eu conheço 4 bispos, pelo menos, que me disseram que rezam a coroa das lágrimas, né? Bispos, né? Senhores bispos aí do Brasil, né? Que me falaram, olha, eu conheci a devoção, estou rezando todo dia. Eu falei, olha, que bom, né? Já são bispos, né? Então, quer dizer, a igreja é aquilo que Santo Agostinho fala do sensus fidei, né? É o senso da fé que todos temos. Isso aí já foi chegando, né? Então, quer dizer, a gente foi analisando ali a coisa. E aí foi começando uma divulgação. Várias pessoas foram começando a falar, né? E tudo mais. E aí, o que começou a acontecer ultimamente? A Arquidiocese de Campinas, ela foi estudando o caso e abraçando. Então, por exemplo, os sacerdotes que desejaram colocar nas suas paróquias a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas para a veneração pública, o senhor arcebispo permitiu. Então, várias paróquias aqui na Arquidiocese já têm a imagem de volta. As imagens foram restituídas para a veneração pública. Eu visitei nessas andanças minhas Cuiabá aqui. também, professor? Oi? Isso vale para Cuiabá também, porque na nossa paróquia, próximo ao altar, a gente colocou a imagem Sim, de Nossa Senhora então. das Lágrimas. Então, não, chega longe. Eu tive agora recentemente em Aracaju.
Eu estive em Aracaju, lá fui à cidade de Aracaju, fui a Boquim, fui a Propiá, no Sergipe. O culto a Nossa Senhora das Lágrimas ele já está difundidíssimo, já há quadros de Nossa Senhora das Lágrimas em casa religiosa, nas capelas dos conventos. Então, aquilo que aconteceu em Campinas se espalhou, se difundiu, e alguns bispos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um bispo nessa minha ida ao Nordeste, e um dos bispos, ele falou, eu conversei lá com o seu arcebispo, né, relatando que teve um contato aqui com o arcebispo de Campinas, e falou, como que o senhor está fazendo? Ele falou, porque lá o meu povo está pedindo, eu quero liberar também. E aí, vendo que em Campinas, né, o senhor bispo já havia autorizado, ele autorizou também lá no Nordeste, entendeu? Então, é um movimento muito natural, né? E não vai contra a igreja, porque há o decreto de Paulo VI que salvaguarda isso, mas mesmo assim, atualmente, né, isso é público aqui na Arquidiocese de Campinas, então eu compartilho com todo mundo que nos acompanha, a Arquidiocese assumiu esta divulgação da devoção mesmo. Então, por exemplo, uma das principais igrejas de Campinas, que é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro, no coração da cidade, essa igreja foi construída por Dom Barreto, as relíquias de Santa Cristina estão lá, nesta basílica atualmente. Acima das relíquias de Santa Cristina está a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Isso é muito curioso, porque Nossa Senhora das Lágrimas apareceu diante do altar, onde estavam as relíquias de Santa Cristina. E agora a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas está no altar, né, sobre ali os restos de Santa Cristina, né, que estão dentro do altar. Então é muito curioso, né, que esse culto ele já está crescendo. Né? Muitas paróquias aqui em Campinas já rezam a Coroa das Lágrimas antes da missa ou depois da missa. E eu mesmo fui aqui em algumas paróquias aqui da cidade, né, que os padres foram me chamando. Falou, eu vou colocar a imagem, você não vem aqui, fala um pouco da história e aí eu vou benzer a imagem. A comunidade que eu faço parte, eu sou leigo consagrado da comunidade Pantocrator. A comunidade Pantocrator benzeu uma imagem também, uma réplica, introduziu já na capela da casa-mãe aqui da comunidade. Então, quer dizer, são vários lugares que tem. Então, já há essa reabilitação, digamos assim, do culto público, e também, agora, a Arquidiocese, ela abraçou a questão da abertura do processo de beatificação da irmã Amália e o estudo a respeito da vida e das virtudes heróicas. Então, a Diocese, em breve, deve nomear oficialmente pessoas que vão compor essa comissão de beatificação, né, da irmã Amália. Então, quer dizer, são passos que já estão sendo dados, né? Tanto no sentido de estudar, né? É claro que um processo de beatificação nós não estamos declarando a irmã Amália como santa, mas vai ser um momento de muita graça, certamente, porque a igreja está abraçando esse sentimento do povo, das pessoas, de que há ali uma pessoa que viveu heroicamente as virtudes, etc. E tal, vai proceder essa investigação. E junto com essa investigação da santidade de vida da irmã Amália, também a Diocese certamente vai reunir essa documentação e vai enviar ao Vaticano. Atualmente, né, algumas dioceses fazem isso, mesmo não havendo essa obrigatoriedade lá que Paulo VI fez, mas é praxe, né, de muitas dioceses de fazer isso, envia a Congregação para a Doutrina da Fé para que eles emitam uma nota. Então, deve ser o caso também de Campinas no futuro, né, nessa questão da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Inclusive, há um desejo, né, de muita gente do clero e do povo de Campinas de que se construa um santuário para Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, e também uma coisa que o senhor arcebispo, publicamente, ele já falou isso em mais de um lugar, não é segredo, né? Ele tem esse desejo de construir um santuário para Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas. Então, de fato, a igreja diocesana aqui, ela abraçou, e outras igrejas particulares já estão abraçando também, e eu vejo isso como um movimento natural aí do Espírito Santo, né, que sopra sobre a igreja e renova a igreja. E essas devoções, né, elas não têm outra função a não ser nos levar para Deus, nos levar para Cristo, enfim. Né? Então, eu vejo por aí.
muito feliz em saber dessas notícias. A gente conversou um pouco essa semana pelo WhatsApp, porque eu não sabia dessa última parte. Eu já divulgo a Coroa das Lágrimas há quase 20 anos, embora eu tenha falado em público poucas vezes, né? Mas várias pessoas apresentaram para mim um pouco receio da questão dessa época do interdito e tal, né? Então, eu digo para o senhor, eu que já divulgava essa devoção, a partir de agora, que eu conheço esse contexto atual, que me parece muito favorável, eu vou divulgar ainda mais. E quem sabe a gente vai ter logo, logo, né, a beatificação da irmã Amália, junto com a irmã Adélia de Simbres. Sim, porque sim. Lá também existe um processo. Engraçado que elas têm um nome parecido, né? As duas são confidentes de Nossa Senhora, uma em Campinas, outra em Simbres. Às vezes eu vou falar no homilia sobre uma, eu erro, eu falo o nome da outra. Tudo a mesma coisa, Amália, Adélia, tudo confidente de Nossa Senhora. Mas que bom saber que existe, né, esse caminho que parece muito aberto. Agora, uma curiosidade, professor. Parece que é uma história muito parecida com o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Sim. Que o demônio conseguiu esconder durante um tempo e que na hora certa explodiu de uma forma que ninguém imaginava. Nossa Senhora já tinha falado para a irmã Amália que isso iria acontecer, que no momento certo a devoção seria conhecida. Tem algo que Nossa Senhora falou para a irmã sobre isso? Isso eu perguntei, né? Era uma curiosidade minha. Eu perguntei para a irmã Matilde, que eu citei aqui, né? Que já é falecida. Quando eu estive com ela, eu perguntei, falei, olha, irmã, o que a irmã Amália, ela mesma, dizia a respeito desse silêncio, né? Ela se inquietava, ela esperou, talvez, sei lá, até a morte para ver essa reabilitação. E foi interessante a resposta. A irmã Matilde me disse assim, não, ela vivia tranquilamente. E nas poucas vezes que ela falou, que ela mencionou, ela tocou no assunto, ela dizia que ela estava muito tranquila, porque ela não veria daqui esse triunfo da devoção. Então, a irmã Amália, ela tinha essa consciência de que não seria naquele tempo, né? E aí eu até perguntei para a irmã Matilde na época, falei, mas ela falava alguma coisa? E aí a irmã Matilde falou, ela dizia que chegaria o tempo em que Nossa Senhora mesma levantaria essas coisas de novo. E diz que ela só repetia a mesma coisa. Quando alguém perguntava, ela dizia, é no tempo dela, né? Não é no nosso, né? E, de fato, a gente viu muito isso, né? Porque a irmã Amália, ela faleceu em 77, 18 de abril de 77, e olha quantos anos depois, né? Que a devoção, ela ressurge desse jeito. Só que é interessante que, quando a gente vai conversando com as pessoas, a gente começa a perceber que a devoção, na realidade, ela nunca morreu. Eu fui conhecendo uma porção de gente que reza a coroa há 40 anos, tem gente que reza a coroa há 30, tem gente que reza há 20. Eu conheci a coroa, infelizmente, eu fui muito sem fé. Eu conheci a coroa quando eu era criança. Uma das missionárias de Jesus Crucificado na minha cidade me ensinou, falou da coroa. E aí, na época, eu era coroinha, eu perguntei ao padre, para quem eu ajudava a missa, o padre, ele tinha justamente essa opinião. Ele falou, não, esquece disso, não mexe com isso, não sei o quê. E eu fiquei com essa opinião, anos e anos, né? E aí, depois, já mais velho, é que eu fui ouvir o relato da história, né, por parte de uma das irmãs, aí que eu tomei consciência da gravidade até do que eu estava fazendo, né, de recusar um tesouro desses, né? E aí sim eu passei a rezar. Mas eu rezei muito tardiamente, né? Eu conheci cedo, mas eu rezei tardiamente. Mas no fundo, a gente começa a ver que tem muita gente que seguiu rezando. Agora, o mais surpreendente, eu acho que até a título de curiosidade aí para quem está nos assistindo, o mais surpreendente são os relatos de fora do Brasil que chegam. Com esse negócio de rede social, a gente vai divulgando e aí começa a chegar relato de todo lado, né? Eu recebi um relato, por exemplo, de uma senhora brasileira que ela mora na Alemanha desde a década de 80. E ela me relatou, ela falou, olha, a minha paróquia reza a coroa das lágrimas antes da missa.
Ela falou, é uma devoção fortíssima aqui na Alemanha, só que o pessoal não sabe de onde que veio, por que veio, mas a oração é rezada, né? Aqui. Eu Aqui na conheci um nossa sacerdote. paróquia, a gente reza todos os dias antes da missa também, às Então, 18 horas. São João eu Bosco conheci um Cuiabá. sacerdote português que ele me falou assim, olha, na região onde eu nasci, em Portugal, todo mundo reza a Coroa das Lágrimas. Ele falou, só que a gente não tinha ideia da história. Agora que a gente está conhecendo a história, né? Mas já se rezava. Então, quer dizer, a oração ela não morreu, aquilo que Nossa Senhora deu como herança, né? É tão curioso que a Coroa das Lágrimas ela foi parar na mão da Pierina Dilli, que é a vidente da Rosa Mística, né? Que muita gente fala, nossa, mas o terço das lágrimas de sangue, né, da Rosa Mística é quase igual, né? Falo, na verdade, não é quase igual, é igual, são as mesmas orações na realidade. A Pierina Dilli, muito provavelmente, deve ter chegado nas mãos dela um folheto, alguma coisa, e aí, dada a semelhança da mensagem, existe uma semelhança muito grande das mensagens da Rosa Mística e de Nossa Senhora das Lágrimas. Inclusive, uma curiosidade interessantíssima é que Nossa Senhora da Rosa Mística, na primeira aparição, ela aparece com um vestido roxo e com 3 espadas no peito. Né? É um enfoque nas dores de Maria. A devoção das lágrimas é um enfoque nas dores de Maria. E com vestido roxo, né? Curiosamente, o vestido roxo de Campinas ele se repete lá em Montechiari. Professor? É muito parecido. Então, naturalmente, a Pierina associou aí uma coisa com a outra, né? Aqui falhou um pouquinho, mas deu para escutar. O senhor disse que teria algo inédito para mostrar para nós que nunca mostrou em público, né? Eu comentei aqui com o senhor de uma carta, né, de Dom Barreto, quando houve o interdito, né? Esta carta é a carta que ele manda a Madre Vilac, né? Dom Barreto, né, de todos os personagens aí envolvidos nessa história, ele foi o que eu pessoalmente mais pesquisei, né? Foi sobre a vida dele. E ele tem uma carta que dá para ver como ele fica sentido, né, com essa questão. E ele escreveu essa carta no calor da emoção mesmo, né? Na verdade, ele até interpreta as coisas um pouco apaixonadamente, mas depois ele volta a si na carta, né? E ele diz, mas eu não vou ficar fazendo nenhum comentário, nós vamos obedecer, nós vamos acatar sem questionamentos, né? Eu vou ler aqui essa carta de Dom Barreto, eu não consigo projetar a carta, mas eu vou ler, né? Essa carta. Ele escreve a Madre Vilac dizendo, boa filha, Madre Maria do Calvário, louvados sejam Jesus e Maria, com as minhas bênçãos de sempre para a Senhora e suas filhas, as nossas queridas missionárias. Eu sou obrigado a lhes dar uma notícia nada agradável à nossa geração mansa, que vive das forças de nossa mãe e riqueza. Olha que interessante como ele chama a congregação, né? A nossa geração mansa. Tem tudo a ver com a espiritualidade, né, do Instituto, a questão da mansidão em Jesus, né, manietado por vossa mansidão divina. Então ele se refere às irmãs como uma geração mansa e chama Nossa Senhora de nossa mãe e riqueza. Ele diz que vai dar uma notícia nada agradável. E aí vem a notícia. Espero que animadas dos mesmos sentimentos meus, como os de vossa reverendíssima Madre Geral e mais filhas do nosso querido Instituto, eu afirmo que a todas as queridas filhas deste santo pombal que possam receber esta minha carta, que a recebam do mesmo modo como eu a recebi, resignado, mas não menos triste com a notícia que nos faz ficar suspensos na árvore do Calvário, junto do Divino Esposo, que nos quer junto de si, nos seus sofrimentos e nas suas dores. Vivamos crucificados com Jesus. A notícia que lhes dou é o caso da realização de grandes provações previstas e esperadas para quem segue nosso Senhor. E, infelizmente, estas provações agora são chegadas ao nosso Instituto com a nota da Santa Congregação do Santo Ofício de Roma, por intermédio da excelentíssima Nunciatura Apostólica do Rio de Janeiro,
declarando que dos documentos que lá apresentamos, não se conclui, pelo menos ainda, o sobrenatural de tudo aquilo que narramos em relação aos fatos de irmã Amália. E, como consequência, o Santo Ofício reprova a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas na forma como praticamos no Instituto. Nessas condições, sem discutir a declaração do Santo Ofício, em plena obediência à mesma resolução que acabamos de receber, peço que não mais se reze em comunidade a Coroa das Lágrimas ou outras orações em que se invoque publicamente Nossa Mãe e Riqueza sob o título de suas lágrimas. Que assim se faça e que assim se cumpra. Sejamos obedientes e sejamos mansos como Nosso Senhor na cruz. A Reverendíssima Madre mandará depois instruções às religiosas para que guardem suas imagens e suas coroas. A devoção, e também esta nota, não é segredo para ninguém. Podem ser praticadas individualmente, mas não mais publicamente. Esta nota daremos, depois das senhoras, a conhecer a toda a diocese. E assim ele se despede aí das filhas, né? Então, aqui se vê a resignação de Dom Barreto. Ele diz assim, que dos primeiros documentos que ele apresentou, o Santo Ofício deu uma negativa, diz que queria mais coisas. Então, não é uma reprovação simplesmente da devoção, é uma normativa canônica, quer dizer, a lei da igreja exige uma prudência, então a igreja precisa se cercar de todos os lados, isso é perfeitamente compreensível, e Dom Barreto ele diz, sem discussões, nós faremos cumprir essa resolução. Né? Então, e quem está entrando na live agora e não está entendendo muito bem o rumo das coisas, não deixa de voltar um pouquinho, que isso foi a situação lá atrás, né? Mas depois houve toda uma reviravolta e graças a Deus, né? Cada vez mais, até a nível da Diocese de Campinas, o culto a Nossa Senhora das Lágrimas tem sido restabelecido nas igrejas. E agora tem um fato interessante também que o senhor relatou, professor, a respeito das mãos, dos dedos da imagem Sim. original. Foi nessa época que aconteceu aquele caso que o senhor poderia contar para nós aqui? Assim que houve um interdito, né, esse interdito da devoção, etc. e tal, o que vai acontecer? As irmãs, elas ouvem, né, um estrondo, um fenômeno, né, que elas imaginaram que fosse alguma coisa física mesmo, né, alguma invasão da casa, um ladrão, alguma coisa. E depois, isso veio junto com o interdito do Santo Ofício. Vem essa notícia de que a Madre Vilac, ela sai, né, do quarto e ela vai olhar o que aconteceu, e dali a pouco vem a notícia de que a Madre havia encontrado a imagem de Nossa Senhora com os dedos decepados, né? E até alguns dos dedos parecem um pouco chamuscados até. E esse fenômeno, né, depois a irmã Amália, ela interpreta esse fenômeno como sendo uma ação do mal, uma ação do demônio, no sentido de simbolicamente decepar os dedos da imagem, como que querendo, porque as mãos, né, estendidas de Nossa Senhora, qual que é o símbolo, né, dessas mãos estendidas aí de Nossa Senhora? O grande símbolo são as graças que Nossa Senhora quer nos dar. Se você decepa os dedos, você está querendo dizer que, de alguma maneira, essas graças elas serão interrompidas, é o silêncio da devoção. Mas a irmã Amália, como eu relatei aqui, né, a partir do relato da irmã Matilde, a irmã Matilde dizia isso, a irmã Amália ela era muito tranquila em relação a isso, ela não se perturbava em relação a isso, porque ela sabia que tudo na hora de Nosso Senhor, tudo na hora de Nossa Senhora, né? Aqui só um adendo, né, para quem está nos acompanhando, né? Essa carta que eu cito, né, de Dom Barreto, né, eu não cito a carta inteira porque ela é mais longa, ele se despede das filhas, ele manda uma série de recomendações.
Essas cartas de Dom Barreto, né, essa especificamente, eu peguei do arquivo, né, das irmãs. Na ocasião, foi a irmã responsável pela parte de história do Instituto, que cedeu esta carta, né, que são as circulares de Dom Barreto, para o Instituto das Irmãs. Existem circulares que ele vai fazer para a diocese, né, que são muito parecidas, né, com essa, mas essa daqui especificamente é uma interna, para as irmãs, né? Então, primeiro ele comunica para as irmãs, depois ele faz um comunicado público, né? A gente percebe na linguagem dele um certo pesar, né? Nessa questão, né? Mas ele obedece mesmo diante desse sofrimento aí, né? Toda reviravolta que veio depois também de alguma maneira misteriosa nos planos de Deus, com certeza é um fruto espiritual da obediência lá atrás, né? Sim. E graças a Deus hoje o culto tem sido restabelecido, que bom saber, inclusive nas igrejas de Campinas, né? Agora, professor, para a gente encerrar, tem alguns fatos interessantes que parecem acontecer em torno dessa devoção, porque a gente não tem dúvida que existe um grande combate espiritual a respeito dessa devoção. Isso já foi provado até aqui. Mas parece que os efeitos de tudo isso se manifestam muito na ordem material das coisas. Sim. O senhor falou a respeito das imagens, né? Que tiveram os dedos decepados misteriosamente. Poderia contar outros fatos que nós conhecemos. Os escritos originais que foram destruídos, né? Misteriosamente, de um armário trancado, os documentos que sumiam misteriosamente dentro de uma pasta, onde pouquíssimas pessoas tinham acesso. Eu queria contar aqui um fato a respeito de uma pessoa que eu conheço, que encontrou misteriosamente dentro de casa uma coroa das lágrimas. Essa pessoa disse que encontrou ali, que aparentemente ninguém esteve lá. Como que apareceu do nada um objeto como esse dentro da casa da pessoa? Aí ela foi conversar com outra pessoa bastante entendida do assunto. Eu não me lembro se essa outra pessoa não era a Rita, a escritora, que inclusive está aqui na live. Deus abençoe, Rita. Não lembro se essa pessoa era a Rita, era outra pessoa que entendia dessa devoção. E aí, pela forma dessa coroa das lágrimas, pelo tipo da medalha, parecia ser um objeto da época da irmã Amália. E eu fiquei pensando, será que esse tipo de sinal não tem acontecido também? De coroas das lágrimas misteriosamente aparecer em alguns lugares? Não sei, porque parece que faz sentido com a história. Ou seja, sim. Algo tão forte espiritualmente que os efeitos, as consequências, nós percebemos dentro da ordem material das coisas. Você já ouviu falar de fatos assim também? Sim, agora, recentemente, eu tive em Aracaju, eu fiquei surpreso com o fato, porque eu já vi vários objetos ligados à devoção, objetos antigos, inclusive, ligados à devoção. Mas um objeto em especial eu nunca tinha visto, né, daquele tamanho. Eu estava lá dando a palestra lá em Aracaju, falando da história de Nossa Senhora das Lágrimas, tal, na paróquia Jesus Ressuscitado, lá do Padre Genário, vigário-geral da diocese lá, né? Inclusive, o Padre Genário nos recebeu lá muito bem. Fui à paróquia dele e tal. Assim que eu acabei a conferência, veio uma moça e ela falou para mim, professor, eu tenho um objeto aqui. Ela falou, eu não sei o que é esse objeto. Ela falou, eu desconfio que seja da minha avó. Ela falou, mas eu nunca vi essas coisas no meio das coisas da minha avó. A avó já era falecida. Mas ela achou lá. E ela falou assim, é interessante que quando a minha avó morreu, a gente organizou as coisas, nós demos coisas embora. Ela falou, eu não tinha visto isso. Ele falou, e agora, mais recentemente, eu achei esse objeto. Ela me veio com uma fita, igual aquelas fitas de irmandade do apostolado e outras tantas, né? E uma fita larga, roxa, um roxo mesmo, da cor de estola mesmo, de padre, um roxão. E na ponta uma medalha, mas uma medalha grande, de Nossa Senhora das Lágrimas, numa resolução muito boa, e é uma medalha dessas de alumínio.
Essas medalhas de alumínio fino, elas são da época das aparições. Só que daquele tamanho, naquele formato, daquele jeito, eu nunca tinha visto. E dá para ver que é uma medalha muito antiga. Ela está até um pouco suja, assim, né? De alguma coisa de ficar guardado, assim. Dá para ver que ela está até escura, assim, né? E uma coisa, assim, impressionante. Aí ela falou para mim, isso aqui é a medalha? Eu falei, é a medalha. É a medalha, é uma medalha grande. Eu falei, nunca vi nesse modelo, nunca vi desse tamanho. E olha onde isso foi parar, né? Lá em Aracaju. Né? Quer dizer, lá no Sergipe, né, está guardado isso aí. Recentemente, também uma senhora em Goiás me mandou umas fotos de orações, folhetos, coisas da época, que ela achou no meio das coisas da mãe dela. Coisas assim que ela falou, nossa, olha, eu mexo tanto nisso, e não tinha achado, né, esse tipo de coisa, né? Então, é surpreendente, né? Esse tipo de coisa, né? Como que essas coisas estão guardadas aí, vão sendo encontradas de alguma maneira, né? E também do mesmo jeito, né? Eu acho que todo mundo que se empenha nessa devoção, de alguma maneira, sente também um impacto espiritual disso aí, né? A própria devoção, né, diz que Nossa Senhora mesmo diz, né, que é uma devoção que terá uma eficácia para destruir o poder infernal, e por aí se vê a fúria, né, do mal na difusão dessa devoção. Eu acho que todo mundo que se colocou nessa difusão, de alguma maneira, sofreu alguma coisa aí, de alguma maneira, seja fisicamente, pessoalmente, familiarmente, enfim, né, nas várias esferas aí, né? Então, eu acho que o combate é próprio dessa devoção. Ó, tem muita gente perguntando no chat a respeito da Coroa das Lágrimas, dos livros. Depois eu vou pedir para o senhor me mandar, professor, os links que o senhor acha interessante a gente divulgar, e eu vou adicionar na descrição da live. Ok. Também a dona Rita está nos escutando aí. Envia para mim os links, dona Rita, que você acha interessante que a gente divulga. Eu vou colocar também na descrição da live. E vocês podem também encontrar na descrição o link para adquirir os 2 livros que eu escrevi, que foram publicados pela Canção Nova, Sou Todo Teu Maria, que nos ajuda a viver a consagração pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu escrevi esse livro porque muita gente acha difícil a linguagem do tratado, né? Então eu escrevi de uma linguagem mais simples, mais pastoral, no nosso contexto. O padre Paulo Ricardo escreveu o prefácio, o padre Gabriel Vilaverde o pós-fácio, e o professor Felipe Aquino a apresentação. Essa aqui é a edição best-seller. Primeiro passo para você se consagrar, ou se você já é um consagrado, para viver melhor a sua consagração. Sou Todo Teu Maria. E o meu segundo livro, Segredos da Virgem Maria, em que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e também nas suas aparições. Eu coloco aqui nesse livro as principais aparições marianas da história. Não coloquei ainda Simbres, ou melhor, Simbres eu coloquei. Não coloquei ainda Campinas no livro quando eu escrevi, porque eu não conhecia ainda toda essa reviravolta e eu estava com um pouco de receio até de atrapalhar, né, na divulgação das coisas. Então, quem sabe, no próximo que eu escrever, eu acrescento também a aparição de Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, mas vocês podem adquirir aqui, ó, também no nosso link aqui abaixo na descrição, Segredos da Virgem Maria, para que você conheça todo esse histórico bíblico e das aparições marianas na história da Igreja. Eu quero agradecer demais, professor, a sua vinda aqui no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal do professor Rafael Tonon e se inscreve também aqui no canal Padre Francisco Amaral, viu? Toda semana eu publico vídeos sobre a Virgem Maria, consagração, aparições marianas, fim dos tempos, né? Tem homilias, tem pregações, tem lives. E segue também o professor Rafael Tonon, que tem sido levantado por Deus, por Nossa Senhora, como esse grande divulgador das aparições marianas no Brasil. Obrigado pela presença, professor. Faz aí tuas considerações finais. Muito bem, agradeço muitíssimo, viu, padre, pelo convite, uma honra estar por aqui,
né? A gente acompanha, se vê de longe, né? Então, agora conversando aqui um pouco ao vivo, né? E agradeço também a todos vocês que acompanharam e espero mesmo, né, que essas poucas informações, né, que essa conversa aqui, né, seja assim um incentivo até para que você conheça mais, procure saber mais, se aprofunde nessa devoção. E o cerne, né, dessa devoção, eu costumo dizer, né, o centro da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas são duas práticas simples, né? A busca da conversão e a reza da coroa das lágrimas como meio, né? Nossa Senhora, ela sempre fala de buscar o filho dela. Então, a conversão de vida, a confissão, a comunhão frequente, a mudança de vida, mesmo o propósito de corrigir os próprios erros, e a coroa das lágrimas como instrumento, né? Pedir a Jesus pelas lágrimas de Nossa Senhora. Esse é o grande tesouro, né, que Jesus mesmo nos deu. Numa das mensagens para a irmã Amália, ele fala que ele guardou por 20 séculos esse tesouro para entregar agora. Ele fala que esse tesouro das lágrimas de Nossa Senhora estava guardado no seu divino coração por 20 séculos para dar a este tempo. Se nós vivemos neste tempo, nós fazemos parte dessa história. Nós fomos chamados por Nosso Senhor para fazer parte dessa história. E eu costumo dizer, a partir do momento que nós conhecemos a devoção, nós estamos já comprometidos com ela, né? De certa forma, nós temos que fazer algo para difundir, para levar mais pessoas a rezar. E esta devoção, ela é uma devoção de Jesus. É Jesus nos ensinando a honrar, né, a sua mãe. E qual é o filho, né? Se nós que somos filhos pecadores gostamos, né, quando tratam bem nossa mãe, quanto mais Jesus, né, que tem a sua mãe imaculada e nos deu essa mãe por nossa mãe, né? Então, vamos usar, né, desse tesouro que Jesus nos ensinou a usar, que são as lágrimas de Nossa Senhora. E aí eu faço esse convite para que você busque essas informações, conheça, mas principalmente reze a coroa e ensine outras pessoas a rezar, né? Eu Vamos agradeço receber muito. essa bênção de Deus, então. Essa bênção ao Senhor, a todos estão nos acompanhando agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa de Nossa Senhora das Lágrimas, dos anjos e dos santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Bem, boa noite.